Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Pedagocast. Eu sou a professora Edilane e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, professora Ana. Por favor, Ana. Oi, tudo bem? Obrigada. Sejam bem-vindos, pessoal. Fiquei muito feliz de participar desse episódio. É um assunto que eu gosto de falar bastante, já vou avisando. Também é um assunto que a gente vê muito presente hoje em dia, né? Nas Sim. palestras educacionais, nas instituições, nas reuniões pedagógicas, né? Até porque a demanda cresceu, né? A gente vê uma demanda maior. Então é um assunto que está sendo bem discutido. Exatamente. E que assunto é esse? Porque até agora a gente falou, mas a gente não revelou o assunto. Então, o assunto são práticas pedagógicas inovadoras. Exatamente. Então, vamos começar, né, com o mais importante. O que são as práticas pedagógicas inovadoras? As pessoas, no geral, né, até os educadores, desculpa, até os educadores, eles pensam que práticas pedagógicas inovadoras já é associado à tecnologia, né, então Sim. já é algo dificultoso. Entre os educadores, quando se fala de práticas pedagógicas inovadoras, onde eu trabalho, por exemplo, as professoras já ficam mais agitadas, né? Achando que vão ter que fazer muita coisa, ou que é algo muito difícil, muito tecnológico, e na verdade não, né? Exatamente, até porque a gente tem que levar em consideração o que é inovador. Inovador não é algo super mirabolante. Inovador é aplicar algo que não foi aplicado antes. Como, por exemplo, às vezes em uma escola eu posso fazer uma atividade super inovadora que os alunos nunca fizeram antes. Em outra escola, talvez essa prática já seja comum para os alunos, então não vai ser inovador. Depende muito do ponto de vista, né, de cada escola, de cada realidade. Exatamente. E voltando então, né, o que é basicamente as práticas pedagógicas inovadoras? Elas basicamente são estratégias, né, pensadas, né, na nossa nova realidade, né, na nossa nova modernidade, que busca uma solução para os estudantes aprender a aprenderem, né? Porque a gente tem aí provas, né, dados verídicos, né, que o pessoal entra no ensino superior e não sabe interpretar um texto, não sabe resolver questões básicas de matemática. E se a gente for olhar ali o histórico desse estudante, ele teve um bom desempenho escolar. Então, o que é isso? São dados que foram sendo colocados ali simplesmente, mas não que a criança tenha aprendido realmente. Então, você viu, né, essa demanda crescendo, percebeu-se isso tarde, mas que bom que perceberam, né, que tem acontecido esse fenômeno. Então, as práticas pedagógicas inovadoras servem para isso, para a gente buscar soluções, para as crianças e os adolescentes aprenderem realmente ter sucesso nesse ato. Sim, exatamente. Até porque as práticas inovadoras, a gente pode aqui... São as metodologias ativas, né? A gente pode se dizer que é basicamente isso. E metodologias ativas é o quê? É quando o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Exato. Tem muito disso nas práticas inovadoras, né? Se tu for ver, tudo que é planejado nas escolas, né? É centralizando o aluno, né? Colocando o aluno ali no centro para que ele seja o personagem principal. Sim, e quando a gente fala do aluno sendo o personagem principal, a gente fala de montar um planejamento, montar uma aula a partir do que o aluno sabe. Exato. E não simplesmente o que o professor acredita que todos deveriam aprender, porque nem todos estão no mesmo nível de aprendizagem, não é mesmo? E já falando disso também, Prof. Ana, tem uma prática muito bacana que eu fiquei sabendo que tu faz na tua escola, no Residência, que é o reagrupamento. Fale um pouquinho pra gente sobre o reagrupamento. Sim. Então, o reagrupamento surgiu. Na verdade, já se trabalhava muito o reagrupamento antigamente, mas não tinha essa nomenclatura, né? E os educadores nem percebiam que trabalhavam o reagrupamento. Olha só. Então, o que é o reagrupamento?
é realmente agrupar, né, os alunos conforme os seus níveis de aprendizagem. Porque logo depois que passou a pandemia, né, onde os estudantes tiveram que se desenvolver em casa, buscar conteúdo em casa, e a gente sabe, né, a realidade do Brasil, que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem a oportunidade de ter internet, né, de buscar conhecimento online. Ou até mesmo uma família estruturada que vá dar suporte, né, para o aluno, porque isso é muito importante. Exato. Então, na volta desses alunos, depois do período pandêmico para a escola, a gente percebeu que tinha algo muito... Uma defasagem. Uma defasagem, e isso era algo muito distante um do outro, né? Dois alunos na mesma faixa etária, por exemplo, na alfabetização, um sabendo ler e o outro ainda não sabia nem as letras. Então, surgiu, né, essa ideia do reagrupamento. Muitas vezes a gente mescla, né, os alunos que têm muitas dificuldades com aqueles que têm pouco, para esses que têm poucas dificuldades ajudarem os alunos que têm mais dificuldade, que já é uma prática inovadora, né? E também a gente tem utilizado muito da ludicidade, que o pessoal acha que práticas inovadoras é só usar a tecnologia, usar o computador, botar um vídeo, e também não deixa de ser inovador, claro, né? Uma prática diferente, atrativa, mas a gente não se limita a isso. Isso, não se limita a isso. A gente tem muito poder, muito sucesso quando eles estão envoltos ali em algo que chama a atenção deles, num jogo, numa dinâmica, em algum material diferente que a gente leva para eles também. Por exemplo, esses dias eu fui trabalhar a interpretação de texto, levei folheto da minha casa, algo tão simples, né? Que todo mundo tem acesso e que eles aprendem e tá ali também. É do dia a dia deles também. Não foge da realidade, porque às vezes eu percebo dificuldades na aprendizagem, no aprendizado deles, digo, porque é muito distante o que o professor ensina da realidade deles. E quando a gente consegue conectar essas duas coisas, é só sucesso na aprendizagem. No aprendizado. Exato. Exato. E eu acho que a gente tem que parar de pensar, né, de criar um monstro dessas práticas inovadoras, porque justamente por isso, né, por ser algo fácil, de fácil acesso. As pessoas, os educadores, eles problematizam. Isso, desculpa. Porque acham que é algo que está longe, na verdade não. A gente consegue fazer um planejamento, ter práticas pedagógicas inovadoras perto e simples. Exatamente. Às vezes não tá nos materiais, às vezes a gente consegue... Numa dinâmica. Às vezes no teu falar, às vezes uma palavra diferente que tu coloque ali no meio, por exemplo. Exatamente, às vezes a gente não precisa de grandes recursos, às vezes ali na sala de aula é na forma que tu fala, um elemento a mais que tu coloque, por exemplo, competição. Os alunos ali de fundamental, eles amam competir. Coloca um jogo, coloca uma equipe que vai ganhar. Exato, a competição. Os adolescentes, os pré-adolescentes, eles adoram a competição, né? E até mesmo na educação infantil, né? Pra gente já aprender ali a trabalhar a frustração também, né? Eu acho bem legal trabalhar essa parte de jogo, de competitividade, né? Tudo com respeito, né? Respeitando as regras, os colegas, enfim. Eu acho muito legal. Então, o que a gente tem que ter dessa parte de inovações pedagógicas? Que não é algo difícil, não é algo longe da nossa realidade, muito pelo contrário. E eu acho que sim, muito da tecnologia é inovador, mas também não é algo que necessita da tecnologia para ser inovador. Claro, até a gente estava comentando sobre a competição, talvez no ensino médio não seja tão atrativo, mas algo bem bacana que eu acho que alguns colegas de trabalho até estão fazendo no ensino médio é a questão de debates. Exato. Colocar um assunto central, criar duas equipes.
Uma que adolescente Gosta, né? gosta de ser discutir. ouvido, gosta muito de ser ouvido. Então aí a gente já está suprindo uma demanda que é da faixa etária deles. Exatamente. Envolvendo um assunto onde eles vão ter que pesquisar, onde eles vão ter que criar argumentos, refutar outros argumentos da outra equipe e super lúdico, já preparando também para a vida adulta, faculdade. E agora também me veio à memória a questão das aulas EAD na faculdade, né? Até porque o EAD está crescendo muito. Depois da pandemia, assim, Nossa. Foi um boom. Na verdade, as práticas à distância já existem há muito tempo, a gente sabe, mas de um tempo para cá que ela realmente ganhou força, né? E eu acho que se torna mais difícil ainda para o educador tornar uma aula dinâmica, uma aula inovadora no EAD. Exatamente. Eu acho que, como a gente tinha falado antes, tem formas, sim, né, de ser simplificado, de não ser trabalhoso e de ser inovador também. Como você mesma falou, as plataformas, tem muitas plataformas que são de interação, né, que só pelo fato do estudante utilizar aquela plataforma, ele já está tendo conhecimento a mais, né, Claro. para utilizar, enfim, na sua profissão. E eu acho que tudo é exemplo, né? Então, se o professor utiliza ali, já vai ser um aprendizado a mais, né? Não é à toa que é utilizada a plataforma. Tudo é conhecimento para aquele estudante. Sim, como a gente comentou antes também, né? Uma prática inovadora não significa que é algo de outro mundo. É algo que até então não havia sido praticado por aquela turma. Exatamente. A gente não precisa ir muito longe. A gente tem recursos do próprio Google, não é mesmo? O Google Drive. A gente tem o Google Drive, o Google Formulários. Muito bom. Que a gente pode utilizar no trabalho, um trabalho para faculdade, um trabalho de pesquisa, trabalhos em grupos. E também a gente falou sobre fundamental, a gente falou sobre ensino médio, educação à distância. Mas tem um assunto também que eu sou apaixonada, que é a educação infantil, que eu venho pesquisando bastante, né? Sim. Sobre as novas abordagens. Exato. Que a gente tem ali a abordagem Montessori, a gente tem Reggio Emilia, a gente tem Pickler, que mais que a gente tem hoje em dia? Waldorf. Exatamente. E, desculpa te interromper, mas dentro dessas próprias metodologias, como não é muito utilizado, a gente já pode pegar algumas práticas que se tornam inovadoras para o nosso ensino. Isso, exatamente o que eu ia dizer. Não precisa a gente colocar uma escola inteira Montessori. A gente pode pegar, assim, o que é melhor de cada um. A gente pode pegar uma prática de Montessori, uma prática de Pickler, desculpa, e juntar e todo dia, cada dia, trabalhar algo diferente, trabalhar o melhor de cada, né? Exatamente. Como eu falei, é algo muito simplificado, né? A gente que dificulta. Sim. A gente tem preguiça de pensar. Exato, eu acho que nas próprias instituições de ensino superior já é nos ensinado uma forma mais tradicional, né? Na verdade, eles nos induzem até a pensar de que forma que é a inovação. Não tem certo ou errado na inovação. Se para aquela turma, para aquela criança, for algo novo e for eficaz, quem pode dizer que não é inovador? Exatamente, depende muito do ponto de vista. E na educação infantil também, bem rapidinho, um exemplo assim do que a gente pode fazer, ficar muito atento ao que eles nos trazem, sabe? Exatamente. Porque eu tenho um exemplo de um aluno meu numa certa aula que ele passou o final de semana na praia e ele trouxe um baldinho de conchas do mar. Ah, querido. E aí ele estava muito empolgado, querendo mostrar para os colegas e o que uma outra escola muito tradicional, uma outra professora muito tradicional faria. Ah, tudo bem, pediria para guardar. Guarda lá, porque temos um planejamento a seguir, temos um plano de aula para cumprir, né? Sim. Só que, olha que bacana aquilo. Então, o que a gente fez? Bom, o plano de aula fica para amanhã. Aquele dia a gente colocou as conchinhas no chão, a gente colocou uma música. Não infantilizem as palavras, pessoal. A gente tá acostumada, né? Exatamente.
A gente colocou uma música de fundo do mar, colocamos as conchas no meio da sala, espalhada, e eles começaram a fazer um desenho de observação, que é algo bem bacana também, desenhos de observação, porque é muito distante da realidade. Na educação infantil, só fazer um desenho, fazer um desenho de observação. É uma prática bem bacana. E eles adoraram. E ficou um cheiro insuportável, eu confesso, das conchas, porque elas não estavam lavadas. Sim. Mas olha que bacana, já cria uma outra atmosfera na sala de aula. Aquele aluno se sentiu muito acolhido de ter levado as conchinhas. Sim. E os outros colegas poderem também participar e aproveitar daquele momento com ele. E são detalhes que a gente tem que ficar atento. Exato. E ter a atitude ali de fazer. Sim. Agora, você comentando isso, né? Eu não tenho tanto contato assim com a educação infantil, mas olha só como a educação infantil nos possibilita de ser mais inovadores, né? Exato. Todo dia dá para ter uma aula diferente. Com aquilo infantil, que eles trazem, né? Educação infantil é um baú de oportunidades para o professor. Eu adoro educação infantil. E se o professor souber, né, trabalhar com essas tantas oportunidades, essas crianças vão ser muito desenvolvidas ao longo do tempo. Porque a gente sabe que a educação infantil é o chão, né? É a base ali da educação. Então, nossa, muito legal que fique a dica, né? Para que os outros educadores que vão estar escutando esse podcast se inspirem, né? Sim. A não podar os seus alunos, a ser mais criativos, usar a criatividade dos próprios alunos para ser inovadores. Imagina se da educação infantil, assim, a gente pega uma turma e no fundamental tem essas mesmas características, e aí vai para o ensino médio com essas práticas inovadoras. E o que vão ser esses alunos no ensino superior? Vão voar! E vai uma dica também para os professores aí, não tenham preguiça, porque assim, a gente sabe que no dia a dia é difícil realmente pesquisar, buscar e fazer uma aula diferente, procurar novos recursos, novos meios. Mas a educação está nas nossas mãos, não é mesmo? A gente escolheu essa profissão, então nós somos o futuro e as crianças são o futuro. Exatamente. E tudo depende do que a gente vai fazer em sala de aula. Exatamente, fica aí o recado, né? A gente já viu que pode ter práticas inovadoras como uma atitude, práticas inovadoras como um material ou algo diferente a ser utilizado, práticas inovadoras num modelo de sala de aula diferente, né? Claro. Um grupo, uma dupla, ou alguém de fora, um pai que se disponibiliza a vir e contar sobre algo, né? E também a tecnologia, aí a gente falou do IAD, a tecnologia também já por si só é muito inovadora, né? As metodologias também que a gente viu na educação infantil, então assim, tem muita coisa, né? Muita coisa, um leque de oportunidades para o educador usar. Exatamente, é só a gente ir atrás, ler, buscar, se informar e é isso, né? Se a gente for ficar aqui falando, tem muita coisa. Muita coisa. Com certeza. Né? Eu acho até que a gente, em alguns momentos, nos perdemos ali no rumo da conversa, mas é que é tanta coisa que parece que se a gente não falar no momento, aquilo vai fugir da cabeça. Exato. E aí vamos perder e já perdemos. É verdade. E se a gente pensar, será que o pessoal que está escutando não tem alguma prática inovadora aí que já tem utilizado ou até participou, né? Para comentar aqui no vídeo? Com certeza devem ter, porque eu acredito fielmente que os nossos ouvintes são inovadores. Eu acredito também, até porque quem está escutando esse podcast aqui já está buscando ser melhor. Ótimo. Né? Já tá buscando se atualizar. Se tá escutando, é porque se interessa. Então, caros ouvintes, nós te desafiamos a colocar aqui nos comentários, escrever aí uma prática pedagógica, ou que você já tenha vivenciado em sala de aula, ou caso você seja professora e professora, você tenha aplicado com os alunos, ou até aqui com o desenrolar da nossa conversa, garanto que foram surgindo inúmeras ideias aí do que fazer. Se você teve uma nova ideia que pretende também
aplicar com os alunos, coloque aqui pra gente, vamos... Isso aí, né? Porque também a gente tá sempre aprendendo, né? A gente Com vai certeza. buscando, mas a gente tá num constante aprendizado. Então, você que teve uma ideia e for comentar, com certeza a gente vai utilizar de alguma forma na nossa sala de aula. Nós vamos ler todos os comentários.